Olá, boa tarde. Depois eu não sei se esse vídeo vai ficar gravado. Bom dia, boa noite para quem for assistir. O pessoal já está entrando. Bom, aqui eu estou hoje para a gente ter o nosso encontro semanal sobre diversos temas relacionados com ensino e aprendizagem. Eu sou Lígia Veloso Crispino, sócia fundadora da Companhia de Idiomas, que tem uma unidade de negócios chamada Verbify. A gente criou, né, a Verbify com o objetivo de contribuir com professores e escolas de idiomas. A Companhia de Idiomas ela já vinha, né, compartilhando os seus serviços e produtos, né, com RHs. E começamos com a Verbify a compartilhar nossa experiência na área pedagógica, na área de marketing, finanças, isso tudo, e também o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso sistema organizacional. Isso tudo também pensando não só, né, porque a gente já fazia isso antes dessa crise que a gente está enfrentando do coronavírus, mas antes disso nós já tínhamos esse viés de olhar com atenção para esse compartilhamento, de conversar com escolas e com professores particulares também. E a gente entende que o caminho para a nossa evolução, para essa nossa transformação é em conjunto. Então, se a gente consegue compartilhar isso com outras escolas e com outros professores, a gente vai ter uma solução melhor para todos, né? Então, através de cursos, treinamentos e outros serviços, a gente tem feito essa, vamos dizer assim, essa orientação para o compartilhamento, tanto para quem ensina quanto para quem quer aprender um idioma. Vou chamar, né, primeiro a Thalita. A Thalita está com a gente há 3 anos, ela é professora de inglês e também é curadora dos nossos conteúdos online. E ela já está... Acho que deu uma inconsistência. Vocês estão me ouvindo? Ela dá aula de espanhol, também pela Companhia de Idiomas, também aulas particulares, e ela está com a gente há 11 anos. Ela também é curadora de conteúdo só que para o espanhol, e também faz as avaliações de nível dos nossos. Vai discutir. A gente vai falar sobre o que é bom para um professor de idiomas. Dar aulas, trabalhar para uma escola ou dar aulas particulares. Então, a gente vai discutir um pouco com a Thalita sobre isso e depois com a Bia. E se vocês tiverem perguntas para fazer, podem deixar aqui que a gente vai responder também. Se vocês tiverem interesse em querer saber sobre a formação delas, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Eu vou ver se tá pausando, né? Puxa vida. Tá. Deixa eu ver uma coisa, vamos lá. Eu vou chamar primeiro a Thali. Vocês me avisem se estiver pausando, eu tento começar de novo, tá bom? Oi, Oi, como é que... tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Então, a ideia é a gente trocar uma figurinha, né? E ajudar quem está nos ouvindo e depois quem vai nos ouvir sobre ensino-aprendizagem. E aí, trabalhar em Uhum. escola, trabalhar para uma escola, ou trabalhar como professora particular, né? Então, acho que vale a pena. Eu fiz uma pequena introdução, você já estava aí, né? Sim, estava assistindo aqui. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho, assim, da tua formação, para dar um norte aí Uhum. professor, ou quem está começando a querer, ou está pensando em dar aula, ou quem começou há pouco tempo a dar aula de idiomas, né? Deixa Uhum. eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Você está falando que está pausando? Parece que parou. Tava pausando um pouquinho, mas depois já tinha melhorado já. Uhum.
Então, eu acho que vale a pena você começar a falar um pouquinho sobre a tua formação, por que é que você começou a dar aula, né? O que te... Uhum, E como é que você começou? Se você começou através de uma escola ou se você já foi direto para um particular e depois migrou para uma escola? Conta pra gente. uhum, claro. Então, na verdade, eu fiz letras, né? Fiz letras não fiscar. E o que me levou a escolher o curso de letras foi a paixão pelo inglês, a princípio, né? Depois eu acabei me apaixonando por tudo, mas foi por conta do inglês. E eu comecei a dar aula logo no primeiro ano de faculdade, só que foi por meio de projetos da faculdade, né? E era para grupos. O primeiro lugar, por exemplo, foi uma empresa, que foi a TAM, em São Carlos. E depois disso vieram outros projetos. E demoraram alguns anos para eu tomar coragem de dar aula particular também, porque eu não me sentia segura antes, né? E depois eu percebi que era bobeira minha mesmo, porque faltava me arriscar, né? E foi muito bom. Uhum, legal. Então você começou com o particular primeiro. Então, primeiro com esses grupos por meio de projeto, aí depois, logo que eu me formei, eu já continuei com o mestrado na área, né, de ensino-aprendizagem, e só depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiz tive uma bolsa lá, na verdade, para trabalhar com o ensino de português e não de inglês, mas que ajudou bastante a complementar também, né, para o ensino da língua logo que eu voltei. Aí eu comecei com as aulas particulares e também com as escolas. Uhum, entendi. E aí, conta pra gente como que é essa questão do ensino particular. O que que você entende que é uma vantagem para você, que você Uhum. enxerga como algo positivo na tua carreira? Tá. Primeiro na... Para falar a verdade, assim, começou um pouco como acidente, vou dizer. Não foi algo planejado, porque foi aquela história de um amigo que indicou para outra pessoa e a pessoa veio, você dá aula particular? E começou assim, começou com uma aluna aqui na minha cidade mesmo, né, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, e depois um vai falando pro outro, e de repente isso cresce, né? E acabou que começou como uma coisa um pouco informal, mas depois isso foi mudando, né, na minha carreira. E foi crescendo mesmo. Uhum, entendi. Você acha que o boca a boca... Bom, você começou a dar aula faz quanto tempo? A carreira toda já faz 11 anos, mas particular, pouco mais de 3. Hum. 13 e um pouquinho só. Ah, tá. Me diz uma coisa, você falou do boca a boca. Mesmo o Uhum, boca a boca ainda é relevante com internet, com esses sites todos que tem para divulgação de professor particular, não só no Brasil, uhum. do país? É. Sim, demais, demais. É claro que acho que todas as formas são válidas, mas talvez para um professor particular que está começando, o boca a boca seja o principal, porque eu consigo até pensar nas relações, por exemplo, dos alunos que eu tenho até hoje, particular, quem foi que indicou para quem, assim, um aluno às vezes acaba trazendo 3, 4, e é muito importante mesmo, funciona. Uhum, entendi. Mesmo nos dias de hoje, que interessante isso. Uhum, É. sim. E aí, para você ter a indicação, o que que acontece? O que que é necessário para você ter uma indicação? Fazer um bom trabalho, né? As indicações vêm. Se alguém gosta do seu trabalho e confia no seu trabalho, vai chegando. E assim, tem uma hora que você até tá podendo recusar aluno, não porque você quer, né? Mas você, como professor particular, claro, você tem um tempo ali limitado que você vai precisar determinar qual é, você não pode assumir mais aula do que você dá conta para continuar fazendo um bom trabalho. Mas funciona. E é fazendo um bom trabalho, cada vez melhor. É interessante, né? Porque para a gente também, na companhia de idiomas, o boca a boca, a indicação, né? A indicação Uhum, do cliente, a indicação de um aluno, isso ainda acontece, ainda é relevante. E você vê como é importante você não só desenvolver, obviamente, um bom trabalho, um ótimo trabalho, porque você está fazendo isso, e se isso é o teu propósito, você tem de fazer, dar o seu melhor, mas o quanto isso tem de impacto para você crescer uhum, como profissional, né? Para expandir para outros clientes, né? verdade. Sim. Eu tenho uma coisa que eu percebo, às vezes, de professor particular, né? Obviamente, assim, eu tô num geral, né, do tempo que a gente tem aí de mercado, né? 29 anos aí com a companhia de idiomas, eu também dei aula durante quase uns 19 anos, 20 anos. Eu vejo que alguns professores particulares não se preocupam muito com essa questão de se manter atualizado, não só com recursos, sabe?
hoje você Uhum. internet ficou incrível, né? A gente tem aplicativo, tem várias técnicas que a gente consegue utilizar e permite, por exemplo, o que a gente está fazendo, né, num momento como esse, dar aulas estando diante do aluno presencialmente, né? Mas eu vejo que tem muita gente que acha que chegou lá, que como não tem ninguém controlando a aula, como ele não deve satisfação para ninguém, é só o aluno, ele não busca Uhum. atualização, ou às vezes não se preocupa com questão de recursos, não troca figurinha com outros professores, sabe? Eu não sei, eu entendo que, por exemplo, na escola você necessariamente acaba tendo esse tipo de incentivo, mas Uhum. você percebe num geral, assim, os profissionais estão interessados mesmo no aprendizado, ou isso acaba deixando quem dá aula particular fica mais isolado? Então, um dos principais motivos, assim, para mim, um dentre vários, na verdade, de eu continuar a querer trabalhar com escolas como a Companhia de Idiomas, é justamente porque eu sinto que isso te puxa para sempre evoluir, para continuar em formação, né? Eu consigo pensar em vários professores particulares, assim, que pode até ser que queira fazer tudo isso, mas não tem o tempo, não tem orientação, né? E por meio da escola a gente acaba tendo acesso a coisa nova sempre. A gente tem, primeiro que a gente tem o suporte, né, dos nossos coordenadores pedagógicos, por exemplo, várias burocracias que você, como professor particular, precisa cuidar sozinho e é bem difícil, né? É verdade. E você continua se atualizando, porque vou dar um exemplo, né? Agora com a companhia a gente está trabalhando com o sistema, o Aula, né, com o nosso ambiente virtual de aprendizagem. E todos nós estamos aprendendo muito com isso, né? A gente está revolucionando. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse com a escola, será que eu estaria fazendo isso, por exemplo? Será que eu estaria nesse percurso, nesse caminho? Talvez não. Né? A gente tem uma pergunta aqui da Camila. Uhum. Ela perguntou assim: quais as dificuldades trabalhistas do professor particular por ser seu próprio chefe? Uhum. Nossa, são muitas. Para começo, a questão de pagamento, eu acho, né, assim, bem a questão de remuneração, como se organizar, mas a questão trabalhista, eu estou pensando, por exemplo, eu demorei bastante para achar a forma de até só repetitivo, de formalizar tudo isso. Então, hoje eu sou MEI, né, e aí isso ajuda bastante, né, facilita bastante, você tem lá que pagar a taxa mensal, você está contribuindo, você vai conseguir se aposentar, isso tudo é importante. Você consegue tirar uma licença médica, por exemplo, caso precise. Mas foi uma coisa que demorou para aparecer para mim, por exemplo. Né? E acho que tem professores que talvez não, particulares que não tenham isso. Mas tem tantas outras questões, eu penso mesmo, para mim sempre pesa a questão de cobranças. Eu não gosto de fazer cobrança, eu tenho dificuldade em fazer, exatamente, a escola cuida disso pra gente, é uma maravilha. Mas você vai aprendendo, né, como professor particular também a fazer esse lado. Sim, sim. Eu lembro, eu também fui professora particular no começo de carreira, e eu lembro que era difícil essa questão de aluno que, assim, te ignorava no começo do mês, né? E aí você tinha que fazer esse papel e ficar cobrando e pedindo. E eu acho que uma vantagem, não sei, né? Veja aí o que você... Eu penso, pelo menos eu penso nisso, que quando eu dava aula para a escola, pelo menos mesmo que o aluno, não sabia se o aluno tinha pago ou não, eu recebia lá o meu pagamento, independente Uhum. intencional. Agora, no professor particular, eu tinha que ficar esperando o aluno me pagar para poder receber, né? Te dá uma segurança, realmente, porque com a escola a data é sempre a mesma. Você, por exemplo, se tem uma conta, uns compromissos seus fixos, eu acho que é mais fácil você contar com esse dinheiro, às vezes, do que o dinheiro do particular, pelo menos no início, porque você não sabe como vai ser. Né? Eu tenho muita sorte, porque agora todos os meus alunos, assim, pagam muito certinho e todo mundo se acostumou a pagar na data determinada, né? Mas demorou para eu conseguir deixar isso tão organizado, demorou anos, na verdade. E com relação à tecnologia, porque eu também vejo algumas situações em que tem professor que acaba tendo um pouco de resistência. Eu imagino que agora, né, diante desse contexto, pelo menos a aula sendo à distância, isso vai ter que acontecer de qualquer maneira, né? Mas Uhum. os recursos, o que você percebe? Porque eu imagino que você deva ter aí vários colegas que também são da área, né? Professores. Sim.
Então, a tecnologia é com certeza nossa aliada, né? No nosso caso, na companhia, a gente teve, vou dizer que sorte, porque a gente já estava preparado, né? A gente já trabalhava de casa, e isso foi bom para nós, porque essa adaptação foi menos sofrida. Mas eu vejo sim que tem bastante professor e até aluno, às vezes, que é um pouquinho resistente, até experimentar, porque depois que começa, né, acaba percebendo. Eu antes de começar a dar aula online, por exemplo, eu não sabia, será que eu conseguiria fazer tudo que eu consigo fazer numa aula presencial? Hoje eu digo que consigo até mais, se bobear. Eu tô acostumada, né? A gente percebeu isso também quando a gente, o ano passado, ficou sem o escritório, resolveu ficar officeless, né? Já tinha Uhum. home office. E assim, a gente está conseguindo trabalhar numa boa, né? Pelo cenário todo que a gente tem hoje de tecnologia. Se você for pensar assim, sei lá, 15 anos, isso talvez não fosse tão fácil assim de fazer, né? Uhum. A gente tem mais uma pergunta aqui da Camila, ó. Vocês acham que o fato de ser professor particular, professora particular, pode causar a sensação de informalidade na profissão? Que no caso de trabalhar em escola, até os alunos se sentem mais compromissados? O que você acha? Não sei, talvez seja uma coisa mais de perfil também do aluno, né? Como o aluno vê o professor particular, ou a maturidade do aluno até em relação ao professor particular ou à escola. Mas eu acho que, por exemplo, como professor particular, você tem que deixar as coisas muito bem explicadinhas. Por exemplo, a necessidade de ter um contrato, por exemplo, em que isso fique explicadinho desde o início, que a pessoa saiba que se ela quiser parar essas aulas, ela vai ter um prazo, por exemplo, para, né, não é simplesmente tchau, acabou. Um respeito que é das duas partes, na verdade, né? No começo, eu até comentei, né, antes, que eu era bem mais informal do que é agora, uma coisa que você vai aprendendo. Inclusive, na companhia, a gente tem, por exemplo, os cursos, né, da Verbify que preparam o professor para isso, por exemplo, para essas questões desde o início, o contrato que você pode ter, como é que você vai fazer essas cobranças e tudo mais, para que fique com essa cara formal, né? Bem lembrado, Porque é formal. é verdade. A gente tem mesmo. E, nós tivemos, acho que, 2 edições, né, de ensinando a aprender, formação de tutores. Uhum. Eu acho que isso ajuda para quem está querendo começar, ou para quem está no mercado já, trabalhando como professor particular e sente dificuldade. Porque tudo bem, Uhum. grupos, né, a gente tem vários, aliás, vários grupos no Facebook, né, de professores particulares, mas eu vejo muito mais troca assim também de atividades, a parte mais pedagógica e menos, Uhum. então não sei, pode ser que eu não acompanho também tão de perto, mas acho que menos preocupação com questões mais burocráticas e operacionais mesmo de ser um profissional autônomo, né? Porque é isso, né? MEI, Uhum. e também não existia MEI, né? No passado. Sim. Eu comecei a dar aula, né? Vou delatar a minha idade, mas assim, eu tinha RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, não sei se ainda existe isso. Não sei. Era a forma que a gente tinha para poder receber de empresas. E, obviamente, que isso agora em empresa Uhum. tem mais, você precisa da nota fiscal mesmo, né? Uhum. Engajamento, essa coisa do engajamento. Você acha que é importante para um professor particular, mesmo ele tendo a liberdade de escolher material e tudo mais, mas ter um programa, ele ter avaliações? Eu também vejo isso, eu acho que como Uhum. um aspecto, pelo menos eu ouço dos alunos que nos procuram, que Uhum. professor particular, mas aí que não tinha um livro, até aí ok, livro, né? O conteúdo que tem uma Uhum. sequência, porque a gente também não trabalha com livro, tem o AVA, né? Mas eu digo de uma sequência lógica que faça sentido para o aprendizado, principalmente se ele for nível básico, né? Mais básico, que precisa Uhum. ali de uma estruturação. E também avaliação. Você acha que isso é importante? Não? Como é que você vê? Sim, acho que sim. Na verdade, assim como a gente, de novo, com a escola isso é muito mais fácil, porque no caso da companhia, por exemplo, a gente logo no início recebe um plano de ação, a gente sabe quais são as dificuldades daquele aluno, a gente sabe por que é que ele está vindo fazer um curso com a gente. Então a gente está mais já começa super preparado, né? Agora, como professor particular, é mais uma função de você, né? A gente estava falando aqui quantas funções o professor particular acumula, na verdade, né? A gente não tem uma equipe para
você é a sua equipe nesse caso, mas acho super importante ter muito claro o motivo do seu aluno estar com você e planejar a partir disso. Você vai precisar usar o material didático ou se não vai utilizar, né? E se utilizar, você vai utilizar só o material ou não? Vai ter mais coisas que você vai precisar complementar. E também não perder o foco de avaliar o que o aluno está aprendendo, né? Porque às vezes isso pode acontecer, que o aluno está bastante tempo com você, será que você tem noção do que ele ainda precisa alcançar, de quanto ele já avançou, né? Isso tudo. A Camila comentou aqui, depois eu vou, só para dar um ok aí para ela, que ela gostaria que comentasse no final da live sobre os cursos que a gente tem. A gente comenta e aí depois posso mandar diretamente para ela. Uma coisa que você comentou comigo, que a gente teve um pabola aí antes da nossa live, né? Sim. E você comentou da aulas, que é idiomas, esse procedimento, né? Porque a gente consegue, né? Você é prova disso. Na companhia de idiomas, a gente tem. Tá cortando um pouquinho, Lígia. Aceitar profissionais. Você me ouve bem? Acho que tá travando um pouco minha imagem. Peraí, deixa eu ver se estabiliza. Vamos ver se já está. A imagem parece que está carregando. Agora acho que voltou. Voltou? Voltou. Então, você comentou disso de aula de outros professores, porque a gente se preocupa. Sim. O profissional tem que ser um profissional com qualidade. Então, se ele dá aula, para a gente ter os melhores, a gente sabe que os excelentes profissionais, eles também querem dar aula particular por questão financeira, por liberdade, para poder compor o orçamento, né? Então, para a gente, desde que a gente tenha os melhores, também poder trabalhar para melhoria desse, vamos dizer assim, desse processo de ensino de cada professor. Então, vocês têm a possibilidade de assistir aula de outros professores. Como é que colocou isso como um ponto positivo, né? Sim, coloquei, porque eu acho ótimo, né? A gente pode até ficar com um pouquinho de vergonha que tem alguém assistindo. Essa semana mesmo eu tive um professor assistindo a minha aula, no caso que é um professor que está entrando para a equipe, né? Mas eu já pedi para assistir também, assisti a aula da Bia, que você vai conversar com ela daqui a pouquinho, já assisti. E eu sempre que eu assisto uma aula, que eu tenho minha aula assistida, eu gosto de depois conversar com a pessoa e ver o que ela achou, ver quando eu assisto uma aula, por exemplo, ver quais são as práticas que de repente eu poderia estar fazendo e ainda não estou. Então a gente está informação, né? E eu acho que isso é muito legal, porque não é porque a gente já terminou a graduação, mestrado, pós, que a gente parou, né? A gente continua melhorando sempre, né? E a escola dá essa possibilidade para a gente. Eu não sei se um professor particular, por exemplo, conseguiria fazer isso sozinho, seria mais difícil, eu acho, né? De se organizar. Permitissem poder fazer isso, né? Legal, muito bom, interessante o que você colocou. A gente pensa sempre no como que a gente pode se ajudar, porque é um pouco disso, né, que a gente está falando. Então, tá aqui com o nosso propósito também de poder oferecer a nossa experiência para professores e para escolas e também internamente de a gente poder aprender um com o outro, né? Você participa, a gente do bate-papo semanal, e aí agora a gente está falando aí das habilidades, das competências, né, do futuro, então a gente está estudando isso, então tem essa troca, e eu acho que essa troca é realmente rica para o professor, senão você se sente um pouco isolado, né, com relação a saber o que você está fazendo, né, ou não. Você faz pesquisa de satisfação com teus alunos? Desculpa, cortou. O que você perguntou? Você faz pesquisa de satisfação com seus alunos para saber o que você pode Sim, mudar? eu costumo fazer, sim. Assim, nas particulares eu me acostumei a fazer isso anualmente, né? Mas eu acho super legal que na companhia a gente tem um retorno nessa parte também. A gente consegue perceber muito bem o que precisa melhorar e o que tá bom. E é legal que a gente avalie isso como equipe também, para a gente ver como o time tá se saindo, né? E até consegue perceber como, de repente, a gente pode contribuir um com o outro, né? De repente, o que não é o meu forte é o forte de outra pessoa, e assim a gente melhora, né?
Legal, muito bom, muito bom. Você quer comentar mais alguma coisa? Aí a gente já tem aí mais uns 5 minutos para a gente Uhum. encerrar a nossa parte e depois começar com a Bia, né? Eu não sei se você quer comentar alguma coisa que eu não te perguntei ou que o pessoal não perguntou. Você quer comentar algo? Eu acho que mais uma coisinha, só que eu gostaria de comentar assim, para os professores, de repente, que estiverem assistindo ou assistirem depois, professores de idioma, é que eu realmente recomendo que, se possível, façam as duas coisas, que mantenham as aulas particulares e também façam parte de uma equipe, de uma escola na qual eles confiem, né? Porque tem tanta coisa na minha prática que melhorou desde que eu comecei a trabalhar com a escola, que eu vejo que não sei se eu teria feito, talvez teria feito outro percurso, mas eu acho que me possibilita muito mais coisa na minha carreira, né? E é muito bom. Super gratidão. A gente que agradece, né? Porque tanto a Bia são super elogiadas, né? A gente faz pesquisa de satisfação, vocês recebem essas informações, os elogios e tudo mais, e a gente sabe que é importante saber ter a opinião do aluno, vocês terem feedback, a gente também ter feedback, porque Uhum. isso não serve só para o mundo corporativo, mas o mundo acadêmico também, né? O lifelong learning que Sim. tem falado aí já há algum tempo, que é o que você disse, que a gente aprendendo, né? Ele é verdadeiro. A gente precisa estar sempre buscando. Nos dias de hoje, em que tudo é rapidamente, eu entendo que ainda mais, né? Ainda mais Uhum. de fazer isso, de buscar esse conhecimento compartilhado ou não. Você participa de algum grupo ou segue algum, sei lá, blog, portal, para também, não só com a Companhia de Idiomas, você ter esse tipo de informação, essa troca de figurinha, tipo sala dos professores? Uhum. Então, na verdade, tem um grupo que é no Facebook que eu criei, e depois ele cresceu de um jeito inesperado, principalmente pela situação atual, que é o Professores de Inglês Online do Brasil, né, Uhum. e acabou virando uma comunidade muito grande, que a gente passou dos 5.000 já, Nossa, e cresceu demais, porque muita gente que estava na transição precisou de ajuda, e foi um ambiente bem legal, por exemplo, porque a gente conseguiu dar bastante dica para os professores que foram forçados a passar sem ter o tempo para se preparar, né? Porque você, para sair do presencial para online, você precisa de preparação, é claro, né? E esse grupo é um lugar onde a gente costuma ter bastante discussões, por exemplo, sobre isso, né? uhum. A gente tem o Dicas, né? Também é um grupo no Facebook, E isso da companhia também, verdade. que você participa, né? Temos o canal no YouTube com algumas dicas. Você começou hoje, né? Hoje. Sim! Não, super iniciante. Eu falei, essa é a primeira live que eu participo na vida, então eu tava até nervosa. Mas tô gostando de participar, super legal. Tudo muita novidade que a gente tem agora, né? Também muitos canais. Acho que se souber explorar o melhor que cada canal tem a oferecer, é muito bom para nós professores. Sim, sim. A gente tem um blog, eu percebo que quando a gente escreve, por incrível que pareça, né? Tem muito professor que segue na exame, e porque a gente fala Uhum, especificamente, dá dicas e de exercícios, atividades, e também como é que a gente pode estudar o idioma estrangeiro, né? O foco lá é inglês, mas a gente fala no geral, e depois a gente replica no nosso blog. Eu percebo a Rose também, o Michel, né? A minha sócia, a Rose e o Michel, eles também escrevem, a gente se divide aí ao longo do mês, porque é um por semana, sempre sai de quarta-feira, perto do horário do almoço. O quanto a gente recebe de convite de professores para nos adicionarem no LinkedIn, ou perguntas de professores, uhum. desculpa, de alunos, né? Professores nos adicionam no LinkedIn e a gente recebe e-mail de alunos querendo entender como aprender um idioma estrangeiro. O Luiz Rodrigues, Uhum. que é nosso professor também, ele está perguntando como chama o grupo. Ah, Desculpa. será que é o meu? É Professores de Inglês Online do Brasil. Então começou comigo, mas agora tem os administradores comigo que eu não dei conta, na verdade tem o Eduardo, tem a Liliane, que cuidam comigo. E aí sempre tem coisas da companhia que a gente vai atualizando lá também, e de diversos assuntos. Legal. Muito bom, Thali. Foi ótimo conversar com você. Passou super rápido. Passou mesmo, obrigada, adorei participar. Se alguém depois tiver alguma, como a gente depois vai gravar, isso vai ficar gravado, a gente vai divulgar no YouTube, no Uhum. nosso canal também aqui, né?
pelo IGTV, que enquanto eu podemos responder ou qualquer outra pessoa da companhia de idioma. E a gente vai continuar agora Perfeito. com a Bia, tá bom? Vou me Agora despedir. eu vou assistir. Vou chamar a Bia, tá bom? Tchau. Um beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Bom, gente, vamos lá chamar a Bia. Deixa eu achar, achei a Bia aqui. Adicionar a Bia. Então, agora a gente vai ter aí a opinião de uma outra profissional nossa, que está há 11 anos. Ela já chegou, né? A Bia, que também tem muita experiência, também dá aulas particulares, aulas para escolas. Trabalha com a gente para uma outra escola também. Vamos lá? Vamos lá, muito Bia, obrigada. boa tarde. Você está bem? Boa tarde. Eu tô ótima, e você, Lígia? Também estou bem, também estou bem. Vamos Me bater um... escutam? Vamos. Vocês me escutam bem? Sim, eu estou te ouvindo bem. Estou te Tá ouvindo bom? Legal. Muito obrigada pelo convite. bem. Muito obrigada. Ter você com a gente aí. Sua experiência Gratidão. está bastante aí para os professores que estão nos acompanhando, para as escolas também que estão nos acompanhando. Bia, Obrigada. vamos lá. Conta aí para a Vamos. gente primeiro como é que você começou a dar aula. Qual que é a tua formação? Como é que você começou a dar aula? Eu pedi para a Thali também fazer isso, só para as pessoas aí que não conhecem você te conhecerem um pouco mais. Muito bem. Então, eu sou graduada pela Universidade de Trabajo do Uruguai em Publicidade e Propaganda, numa época em que o conceito marketing estava apenas como uma ideia, mas não era uma coisa palpável, né? Então, eu sou dessa época em que a gente só falava em publicidade e propaganda, né? E isso foi em 1986. Bueno, aí já tirem as suas contas, né, de quantos anos faz. Aí, logo em seguida, o Uruguai passou por uma ditadura militar muito forte, de muita repressão, e aí eu saí do país, muito jovem, eu tive que sair do país, e vim para o Brasil em 1987. Aí eu pretendia exercer o meu trabalho como publicitária, mas foi um período muito curto. Aí logo em seguida eu casei, tive meus filhos, e aí não consegui mais me inserir no mercado de trabalho como publicitária, porque é uma área bastante competitiva, né, e bastante intensa, né, e de muita procura. Aí eu acho que minha bateria está acabando. E aí aconteceu de ter que dar aulas particulares no início. Apenas tinha 2 alunas, que eram minhas vizinhas. E logo depois eu comecei a mandar currículos para outras escolas, procurando um pouquinho mais de certeza, segurança. E logo em seguida, graças a Deus, fui chamada de uma escola aqui em São Paulo, de uma grande escola. E aí, agora sim, agora melhorou, já conectei. Comecei a dar aula em escola, em 1993, 94, por aí. Já com 2 bebês. Eu já era mãe, e aí eu dividia meu tempo. Tempos difíceis, mas tempos de grandes aprendizados. Muito, muito bom. Sim. E aí você pode comparar a diferença entre o que era dar aula particular e dar aula para uma escola, trabalhar para uma escola. Claro. Então, era tão sedutor o ambiente da escola, era tão completo, tão organizado, me dava todo o suporte que eu naquela época precisava, de fato, porque eu estava, na verdade, colocando de mim o que havia de melhor, que era assim, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi muitas histórias e escrevia grandes textos, né? Então eu analisava assim, o que há de melhor dentro de mim que eu possa fazer, né? Para ganhar dinheiro e para sustentar os meus filhos. E aí eu falei, bom, eu acho que eu domino bem a língua espanhola. E aí foi primeiro com apenas 2 aluninhas e logo depois da escola, que me deu toda a formação, toda a orientação,
o apoio e o suporte que eu precisava naquele momento. Foi assim de extrema importância para minha vida profissional, aquele início que aconteceu assim naturalmente. Foi muito bom para mim, muito positivo. Uhum, muito bom. E pensando, vamos ver um pouco do que a gente conversou, né, Thali, né? O que você pode colocar, contribuir para a gente e compartilhar com os professores que estão nos assistindo e as escolas, que você acha que é uma composição interessante, tanto para você ter acesso às informações, como também você poder ter uma renda que te dê aí um conforto na sua vida? Bom, a minha experiência com essa escola durou muitos anos até hoje. Eu estou falando de muitos anos, mais de 2 décadas de parceria com essa escola. Sim. E então eu sempre falo assim que eu sou filha dessa escola, né? Numa época em que estava o Mercosul começando, era todo um começo do idioma espanhol como uma necessidade real no mercado, né? Antigamente não se falava tanto em aprender espanhol, nas escolas se aprendiam outros idiomas e o inglês sempre liderando aí a necessidade real do profissional, do mercado. Mas o que aconteceu foi que aos pouquinhos eu fui compondo a minha renda de diferentes formas. Então, a principal era a escola, onde eu sou CLT até hoje. E depois eu fui compondo como aulas particulares, né? Então era 50% escola, 50% aulas particulares, durante longos anos, muito tempo, né? E logo em seguida, em 2019, surgiu a Companhia de Idiomas na minha vida. 2009. 2009, perdão. 2009. É verdade, 2009. E foi um amor à primeira vista. Foi muito legal todo esse processo. Então eu aconselho aos meus colegas que tenhamos sempre essa amplitude, se diz, não? Que tenhamos essa visão ampla do que é possível fazer em todos os frentes, né? De todas as maneiras possíveis. Porque dá para trabalhar muito bem em company, em casa, na escola, dá para conciliar. Tem um comentário aqui da minha sócia, da Rose. Que bom que você e a Thalita descobriram seus talentos. Sim, muito obrigada, Rose. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Qual a importância da formação? A Camila está perguntando, qual a importância da formação continuada para você em sua formação e como a escola contribui para isso? Excelente pergunta. Olha, eu tenho plena consciência que uma escola que não se preocupa em formar os seus professores, em reciclar os professores, em resgatar o que há de melhor, porque a gente se acostuma, a gente vai pegando vícios de trabalho e entra numa zona de conforto que tá tudo bem, os meus alunos são fiéis e eles não me largam, e aí você se esquece realmente de que você tem que separar um tempo para reciclagem. E às vezes tá cortando. Deixa eu ver. Acho que tá cortando um pouquinho. Tá voltando. Tá parando. Agora volta. eu te escuto. Tá. Bom? Dá, agora acho que vai. Acho que agora vai. Então, agora vai. É assim, de vital importância que a escola invista e organize grupos de estudo. É fundamental que isso seja constante, né? E a todo momento. E principalmente que haja esse resgate de professores, como eu tenho vivenciado momentos críticos e ao mesmo tempo momentos muito bonitos do ponto de vista humano,
de como a companhia de idiomas se comporta e reage diante de um problema específico, pontual com o professor. Como vocês todos, como equipe, se movem e resgatam esse professor e trazem ele para o cenário ideal, trazem esse professor para aquilo que o aluno espera, e com esse pleno conhecimento, com essa segurança, né, que é melhor para nós, professores, é melhor para a escola e infinitamente melhor para o aluno, sem dúvida, que é o nosso principal foco. Sim, sim. Eu acho que, acho não, tenho certeza, a Rose está nos acompanhando também, os nossos funcionários aí, deve ter, que eu vi que entraram. Eu acho que só faz sentido, eu penso assim, só faz sentido se a gente pudesse ajudar. Então, tem a questão, obviamente, que o nosso propósito, no caso dos alunos, é fazermos atingir a meta que eles têm de comunicação no idioma estrangeiro, ou até no português, pelos estrangeiros que vêm para cá, né? Mas assim, nós estamos de nos ajudar. Acho que eu tô de novo, né? A imagem travou. Travou de novo. Tá voltando, voltou. Mas assim, esse lado humano, ele é fundamental, porque, ok, a empresa, né, ela é um CNPJ, nós temos aí há 29 anos, né, um CNPJ e pessoas que trabalham com a gente, mas nós somos CPF, somos pessoas. E a gente, se a gente não pudesse ajudar, contribuir para que a gente seja melhor enquanto pessoa, enquanto profissional, né, e a comunidade como um todo, fica meio sem sentido. Para a gente fica sem sentido. Então, tem sim esse aspecto, porque a Rose também começou dando aula particular, eu também. A gente se sentia muito sozinha, né? Comecei em escola, mas depois fiquei muito tempo dando aula particular em empresa, e eu sentia muita falta dessa troca de figurinha, né? E não estou nem falando de tecnologia, mas você não ter ali alguém que possa te compor o teu todo. Quando a gente pessoas, a gente tem aí a noção de quem a gente é mesmo como profissional, né? Tem professor que é elogiado por um aluno e para outro aluno ele tem uma certa crítica. Porque, obviamente, as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Você é uma referência, né? Você tem muitas coisas. Obrigada. Fala um pouco sobre isso. Gratidão. Bom, são muitos anos de dedicação. Sempre foram anos compartilhados. Eu chamo assim de compartilhamento de aptidões, né? Porque não é fácil, assim, você é professor, mas também você é mãe, você é esposa, você, enfim, é dona de casa. No meu caso, eu sou música, eu tenho muita atividade. Então, é muito complicado dividir o tempo, né? Mas o mais importante é, assim, quando você está atenta à necessidade do seu aluno, né? Então, são muitas facetas, né? Facetas, não sei se existe isso em português, mas enfim. Então, a gente tem que dar o melhor quando está aí com seu aluno, tem que colocar em prática tudo que você já sabe, tem que improvisar, tem que se virar, se é presencial, tem que correr atrás do horário, porque você tem que calcular a distância que você está da tua casa para chegar pontualmente na casa do teu aluno. Aí você tem que ter um lanche dentro do bolso, e aí você come aquele lanche de qualquer jeito, porque você tem uma aula logo em seguida. Agora, com a chegada, é uma loucura, realmente, né? E depois à noite você tem ensaio e tudo isso, não é fácil. Mas a gente faz isso com muita entrega e com muito amor, né? Eu acho que saiu um pouco da pergunta, mas eu só queria complementar o seguinte, da importância do compromisso que você tem com o teu aluno, né? E da importância que você que tem também desse acompanhamento que vocês mencionaram anteriormente com a Thalita, né? Então não basta você dar uma aula ótima, não é suficiente, você pode dar a melhor aula do mundo. Se você não souber o que você deu na aula passada, porque você não tem um mínimo de controle, um registro, qualquer coisa, e se você não souber, principalmente, olha, eu acho muito importante isso para os professores novos, gente, conheçam o conteúdo total da unidade do livro, sabe? Você tem que saber qual é o objetivo principal daquela unidade. E dentro daquilo, você pode passear, voltar, ir, recapitular, tudo o que você quiser. Mas existe, assim, uma consciência plena da tua obrigação
como profissional do ensino. Então, você tem que saber o que teu aluno precisa. E daí a possibilidade de você abrir uma exceção, dedicar uma aula exclusiva, quando você tem um aluno particular, por exemplo, para trabalhar só os e-mails que ele escreve e corrigir, ajustar, né? Vamos dedicar uma aula só para a tua produção. Vamos ver, eu quero saber o que você está fazendo fora da minha aula, né? Como você se comporta, como está seu idioma espanhol fora da minha aula, né? E depois continuar com o programa. Então, aí está a liberdade, né, de um professor particular, e que também não significa que a gente não tem essa liberdade dentro da companhia de idiomas ou dentro das outras escolas, né? Mas é assim, a versatilidade o tempo inteiro está em jogo. Não podemos ser engessados. Mas bom comentário que você fez, porque eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que tem professor particular, tem professor que começa a dar aula particular porque ele vai para uma franquia, que a franquia acaba querendo dar um pouco de suporte para quem não tem experiência? Ela, como é uma franquia, ela precisa de padrão. E padrão é isso que você falou. Tem de seguir ali tudo como manda o franqueador, né? Tem professor que acaba fugindo disso porque não gosta desse tipo de controle, que quer ter mais liberdade. Como que é? Como é que você vê isso? É muito interessante. Bom, eu já trabalhei para franquias. É tremendamente desafiador. A partir do momento que você tem, assim, você vê alunos com muito potencial e você, como professor, tem um tremendo potencial de criar, enfim, de fazer uma aula bem gostosa, mas você tem aquele limite. Então, quando eu trabalhava naquela época, eu lembro que era toda uma burocracia, mas eu ia atrás, eu pedia para o meu coordenador, eu preciso de um dia, pelo menos 2 aulas por bimestre, porque eu quero trabalhar uma música, e aí eu ia lá com violão, cantava, enfim, mas eu quero fazer isso, eu preciso, e os meus alunos também estão de acordo. Então, se os meus alunos estão de acordo, que são os, né, quem está pagando, vamos, e aí eu corri atrás, enfim, eu fazia os bem bolados, e eu sempre fazia coisas diferentes daquilo que a franquia, né, até que um dia eu lembro que há muitos anos atrás veio, assim, o diretor, e ele falou assim: tudo bem, mas já saiu um pouquinho, né, do esquema. Sim, saiu, mas era preciso. Era necessário sair, sabe? O grupo estava pedindo, né? Eu, no começo de carreira, eu dei aula em escola franqueada e eu também sofria desse mesmo mal. Pois é. Porque franquia tem isso, né? Tem a garantia do salário em dia, tudo bonitinho, tal, o número de alunos, constante fluxo de alunos, maravilha. Mas aí, então, é que você se encaixa ou não. E quando você não se encaixa, você começa a procurar outros caminhos, porque realmente essa não é a sua praia. Nada contra, adorei a experiência, mas... Eu acho que é comum, assim, quando você vai buscar um trabalho numa empresa sem ser uma escola. Porque a escola é uma empresa também, mas eu digo, se você pensar numa indústria, numa outra empresa que não seja no mundo do ensino e aprendizagem, você também ter fit com a cultura. É a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Empresa. Então, você também vai ter de ter fit com a cultura. Você vai ter que casar ali o que você acredita que seja adequado para ensinar como metodologia para o seu aluno, também vai ter de ser, né, nesse aspecto. Você vai ter de estar você tem de escolher uma escola que casa, que combina, que tem esse fit com o jeito de ser, né? Com o Exatamente. Né? Isso Exatamente. faz diferença. Então não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. Os alunos também estão felizes, estão aprendendo, tá tudo certo. É que tem gente que tem um estilo de aprendizagem que não casa com aquele tipo de escola, com aquela metodologia ou um professor particular. E você tem Exatamente. que fazer ajustes. Mas só queria agregar uma coisa positiva, que é o papel que desempenham as grandes empresas que trabalham dessa forma, né, as franquias, o grande papel, o importantíssimo papel que elas desempenham no desenvolvimento e como aportam, né, na vida profissional das pessoas em geral. Então, não podemos tirar a importância, porque também às vezes é uma franquia que tem um preço mais acessível, e isso também é importante, porque, né, é para todos os públicos, e aí entra o grande
digamos, esse é o lance, né? Nós atingimos a grande massa, que maravilha, porque a grande massa é o que move, né, todo o mercado, né? Tá... E aí, é maravilhoso. Tem um comentário aqui da Perla, ela tem uma pesquisa de Google destaca que os times de mais alto desempenho eles estão acostumados a trabalhar em ambientes colaborativos, que a gente estava falando de colaboração e tudo mais, e eu não quis cortar o nosso papo, mas ela fez esse comentário e eu acho bem pertinente, né? Exatamente. Uhum. Ambientes colaborativos. Eu tive sempre muita sorte em trabalhar em grandes equipes, onde todo mundo colabora com todo mundo. Principalmente nessa época, agora então, nessa época que estamos vivendo, é onde mais podemos perceber e constatar que a importância e como nos faz falta, né, o ambiente colaborativo para desenvolver a nós mesmos como profissionais e para que tenhamos a tranquilidade de desenvolver um bom trabalho e estar assim, sempre contamos sempre com a satisfação, é como uma coisa certa, o nosso aluno está contente, está satisfeito, né, porque a gente trabalha e dá o melhor todo o tempo, né, o tempo todo. Verdade. Mas uma equipe bem estruturada é vital. E um colaborando com o outro, independentemente da área. Eu tenho experimentado isso em companhia de idiomas de uma forma muito gostosa. Sabe? É evidente que todo mundo se preocupa por todo mundo, né? E é muito bom trabalhar dessa forma. É verdadeiro. Como é que foi para você? Porque você dava aula presencial para a gente, sempre foi aula presencial. Tem um grande cliente aí e você tem várias aulas lá de espanhol. E no ano passado a gente começou a dar aulas online e também usar o nosso sistema, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Como foi isso para você? Foi um desafio? Foi bom ou não? A Thali comentou, né, que foi algo muito bom, também cuidou, né, foi curadora de conteúdo de espanhol. Conta um pouco dessa experiência. Bom, foi altamente desafiador. Eu não acreditava que eu ia me acostumar tão facilmente no início. Me lembro. E foi tremendo, né? Foi bem importante, de muito impacto na minha vida, porque mudou totalmente. Eu havia alugado um apartamento lá perto da principal empresa, né, que é a nossa cliente. Tudo, a minha vida rodava lá. E de repente, pum, acabou. Não tem mais isso, e agora é só online. E aí a minha internet era totalmente pequenininha, assim, não era suficiente para desenvolver esse trabalho. Nossa, altos processos de adaptação. Mas eu enxergava lá na frente, falei, bom, vamos lá. Eu estou sabendo, desde há muito tempo atrás, que isso um dia ia acontecer, né? A gente sabia, todo mundo sabia, o mundo inteiro sabia que isso ia acontecer. Né, dessa mudança do presencial para o online, porque o mundo funciona online. Aí eu falei, bom, esse dia chegou, né, e eu vou ter que, né, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer curso disso, entender de Excel, entender daquilo lá. Eu que não era muito adepta, né, não sou até hoje adepta a redes sociais e a coisas assim, eu tive que me adaptar, eu tive que me acostumar. E foi assim um processo de grande aprendizagem, aprendizagem. Tanto faz. Ambos? Ok. E foi um processo bem intenso, aprendi muito. No início eu sofria um pouco, porque eu tenho esse lance também de quantas horas eu vou estar conectada e não sei o quê, e o campo eletromagnético vai interferir nas minhas energias. É uma coisa assim, eu trabalho com cristais, com coisas assim, para adaptar a aula. Então, porque são muitas horas conectada, né? Muitas horas conectada. E isso me preocupava muito. Mas agora já equilibrei essas preocupações. E hoje em dia estou, sim, muitas horas conectada, mas é a minha nova realidade. Abracei a causa e conto muito com o apoio sempre de Companhia de Idiomas. E que bom que a gente estava preparado para isso, né? Preparadíssimo. Essa foi muito interessante. E também foi interessante o processo que eu vivia, uma coisa muito parecida na escola,
né, que eu ainda trabalho para eles. Então, houve um processo enorme de grandes mudanças estruturais, né? Esses sim que sofreram e estão sofrendo ainda, né? Mas tá tudo bem agora, tá tudo em ordem e todo mundo feliz e trabalhando. Todo mundo trabalhando. Legal, a gente está aí quase terminando o nosso tempo. Eu quero ler uma mensagem de um aluno nosso, de uma empresa que está com a gente há 1 ano, 22 anos. Ele escreveu: gratidão é a palavra, gratidão a quem ensine e a quem se dispõe a aprender no novo normal que vivemos. Minha gratidão a Lígia, a Rose e toda a família Companhia de Idiomas. É o Érico Coelho. Obrigada, Érico. Ele está sempre aí Que com a gente. lindo! Estudou, fez bastante tempo aula com a gente. Então, gratidão é uma palavra mágica e eu faço minha, assim, a mesma palavra, gratidão, porque eu não sei, como fala a Thalita disse, eu não sei se a gente conseguiria ter essa constante atualização, esse regenerar constante das nossas capacidades. E Companhia de Idiomas fez um excelente papel e está fazendo até agora. Então, eu não sei se eu faria isso sozinha. Sem vocês, eu acho que eu não iria atrás de tanta coisa e não teria evoluído tanto no que diz respeito a novas tecnologias, principalmente. Eu acredito, não, eu tenho certeza que não. Isso devo a vocês. Muito bom. Então, vou só ler aqui 2 mensagens, coisas importantes aí, para a gente poder ir encerrando, que ele corta a gente de qualquer maneira, deu tempo, né? Eu sei. Então, hoje cedo a gente começou um curso de marketing para escolas e professores. A Rose e o Michel que estão dando. Então, eles têm 6 módulos. Então, hoje foi o primeiro módulo, ainda tem 5 módulos e tem 2 vagas com 30% de desconto e o link está aqui na bio da Companhia de Idiomas para quem se interessa. Tem aí dificuldade para encontrar cliente, né? E os encontros são ao vivo de às sextas-feiras, das 10 às 11, e o último encontro é no dia 24 de julho. Tem muito conteúdo dentro do AVA, além dos encontros presenciais. E em julho tem novidade, tem curso novo para escola, não só para escolas e para professores, mas para todos os gestores no geral. A gente vai falar de engajamento e motivação. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Voltou agora, voltou. Então, repetindo, o curso vai ser sempre motivação e aguardem aí a nossa divulgação, tá bom? Obrigada por Eu que agradeço. Dedicando aí aos nossos alunos, pela parceria, pela amizade, pela energia do bem aí de todos. Gratidão. Todos que nos acompanharam, e se tiverem perguntas, é só deixar aqui pra gente e a gente responde depois, tá bom? Uhum. Tchau, tchau. Obrigada, Lígia. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Gracias. Tchau. Tchau.